Segunda-feira, Conversas com a Alma. Olá, eu sou a Carla, bem-vindas. Hoje decidimos falar na sequência do tema que tivemos na semana passada, crenças. Decidimos falar sobre convicção, que é um pouco diferente das crenças. As crenças, como dissemos, vêm de construções sem evidência e muitas vezes nem sequer são nossas, vêm dos nossos pais, da sociedade, da cultura, e há uma série de crenças que se desenvolvem em nós. A convicção, pelo menos na minha perspectiva, é outra coisa. Eu na minha linguagem sempre muito espiritual, acho que ela nasce connosco, tal como o amor, e depois nós vamos ter um trabalho ao longo da nossa vida e vamos ter que a descobrir, essa convicção que vem de dentro de nós e que não é possível construir de outra forma que não seja o trabalho. Ou seja, nós irmos desconstruindo todo aquele trabalho de amor próprio, de crenças, conhecermos-nos muito bem e chegarmos à nossa verdade, à nossa convicção. Eu acredito que é essa que nos dá aquela confiança, aquela segurança, aquela determinação de defender a nossa verdade e também aquele brilho que nos vem de dentro. Quando nós dizemos algo que descobrimos em nós e que tem realmente a ver connosco e o fazemos de forma muito convicta e o defendemos de forma muito convicta, é a nossa verdade e isso dá-nos esse brilho muito, muito próprio. A Cristina, como é que se encontra aí essa convicção aí dentro? Como é que a define? Antes de mais, eu sou a Cristina Almeida e é muito interessante ouvir a Carla falar sobre este tema da convicção, da forma como ela está a falar com convicção. Ou seja, para mim a convicção é energia acima de tudo e sente-se esta energia quando nós estamos determinados a fazer qualquer coisa. Até porque nós somos feitos essencialmente de energia, somos feitos de moléculas, de átomos e os átomos de neutrões, eletrões e prótons. Eu que vim do mundo da física sempre gostei destas coisas e daí também a energia nuclear, que toda ela nasce da velocidade e da movimentação dos eletrões e nós temos também essa mesma energia. E o que eu entendo é quando temos uma convicção forte sobre qualquer coisa, e para mim essa convicção é uma certeza que se traduz numa vontade, e é uma vontade na qual nós colocamos toda a energia que temos, e toda a energia física, a energia mental, a energia emocional, e até a energia espiritual, e portanto, quando nós estamos muito convictos, eu diria que é quando somos mais holísticos, é quando conseguimos integrar todas estas áreas, e integrá-las de uma forma consistente e coerente, porque elas estão canalizadas todas para o mesmo objetivo ou para a mesma meta. E isso para mim, quando eu sinto isso, claramente é uma convicção forte de que estou no caminho certo para o que eu pretendo atingir ou alcançar. É de um giro ouvir a Cristina, porque esta manhã, quando partilhei com o meu Pedro em casa, que ia falar sobre convicção, e lhe perguntei se ele falasse sobre convicção, como é que ele abordaria esse tema. Ele que tem uma forma de estar muito pragmática e muito diferente da minha e muito prática, ele falou-me em duas palavras que a Cristina usou agora mesmo, que foi, se ele abordasse a convicção, usaria duas palavras mais, a determinação e o caminho. Foram dois dos adjetivos que a Cristina usou aqui e eu consigo perceber e concordar absolutamente com o que a Cristina diz, que de resto, como sempre, estamos sempre em sintonia, mas em linguagens por vezes um pouco diferentes. Às vezes tem mais a ver com a terminologia. Exatamente. Com o conteúdo. Eu também concordo que nasce desse desenvolvimento pessoal e do aprofundar dos nossos conhecimentos, das nossas verdades e daquilo em que acreditamos. E nós não conseguimos, por muito que possamos treinar, e aí sim essa visão holística, por muito que possamos treinar muitas horas ao espelho, se essa não for a nossa verdade, ela não vai, nós não vamos conseguir passar de forma convicta durante muito tempo, e o tempo necessário para nos tornarmos consistentes, não vamos conseguir fazê-lo. Portanto, eu acho mesmo que nasce desse desenvolvimento pessoal.
O que não quer dizer, às vezes, já ouvi alguém ligar as convicções ao fanatismo. Eu acho que é muito diferente. O fanatismo não dá espaço a outras abordagens. Aliás, de resto, as nossas conversas e sempre nos dizem que nós nos complementamos, somos diferentes, é das apreciações que mais ouvimos, que são muito diferentes, mas complementam-se muito bem. E eu acho que tem muito a ver com isto, que é nós não somos fanáticas. Eu tenho a minha forma de me desenvolver e de me conhecer, mas respeito muito a da Cristina e outras que me cruzam o caminho, e gosto de ouvir outras abordagens e de ler outras abordagens, porque nós não somos só uma coisa, e o fanatismo não dá espaço a essa tolerância a outras formas de estar. A convicção é outra coisa e dá esse espaço e essa tolerância a outras aberturas. E eu, de resto, entendo a convicção e leio muito a convicção em mim, monitorizando o meu próprio estado de espírito ou a minha energia e a minha vontade proativa de fazer qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, muitas vezes na cabeça dizemos eu quero muito fazer isto, mas depois quando lemos a linguagem do corpo, o corpo está completamente parado, inativo e sem qualquer vontade de se movimentar, está na sua inércia. E por mais que nós tentemos enganar o corpo, não conseguimos, porque aquela não é uma convicção. É uma vontade, seria um desejo, eu gostaria de estar entusiasmado com qualquer coisa, mas claramente não estou. E por isso eu aprendi muito a ler a linguagem, a minha linguagem completa, no seu todo. E muitas vezes, mesmo querendo atingir uma determinada meta, o caminho não era esse, ou o momento não era esse. Muitas vezes isso vem a acontecer uns meses ou uns anos mais tarde, onde de repente renasce em nós essa mesma ideia, e quando ela renasce, renasce com uma energia muitíssimo reforçada, e essa energia é uma vontade de derrubar tudo o que sejam obstáculos, tudo o que sejam dificuldades, porque queremos claramente chegar àquela meta. E por isso sim eu chamo uma convicção. O resto são um conjunto de metas ou de tarefas ou de pequenos objetivos que nós vamos tendo. Uma convicção é uma coisa maior e é uma coisa que tem muito impacto na nossa vida. É algo que pode até transformar. Eu posso ter a convicção de que quero muito mudar de carreira, ou uma convicção de que quero muito experimentar outras coisas, ou quero aprender um desporto, ou quero fazer uma viagem. Por exemplo, as mulheres viajarem sozinhas, muitas vezes querem muito, mas têm muitos receios ao mesmo tempo, mas têm a convicção de que é bom para elas, que lhes vai fazer bem e que vão se descobrir a si próprias nesse caminho de uma viagem sozinhas. E, portanto, quando se sente isso na verdade, a viagem acontece, eu diria. Portanto, essa convicção transforma-se logo em planos práticos, em atividades. Sim, eu volto aqui ao início e à flexibilização que a convicção nos permite e as crenças não. Muitas vezes o que a Cristina estava a dizer vem até de algumas crenças e que nós temos de fazer, o temos de já é algo que nos empurra, não é nosso. É a nossa verdade é que é convicta e essa requer esse trabalho, essas viagens para dentro, esse estudar, esse observar, enfim, uma imensidão de coisas que podemos fazer para nos desenvolver, para chegarmos a essa tal convicção que não nos permite desviar, até mesmo nas relações e às vezes nas abordagens, na forma de, enfim, há uma imensidão de formas de nós chegarmos com um determinado tema às pessoas ou às empresas e há sempre pessoas a tentar nos demover, porque o estudo X e o estudo Y naturalmente que têm peso e têm a sua importância, mas se nós não nos identificarmos e se não tiver a ver connosco, ele não nos toca e não nos permite estar convictas naquilo que estamos a dizer. É como dizia há pouco, podemos treinar 1000 vezes, estar horas ao espelho a treinar, que não vai acontecer, porque não nos identificamos, e é simples. E quando nós acreditamos na nossa verdade, dizemos a nossa verdade, mesmo que a outra pessoa seja completamente mais intelectual, se nós estivermos convictas, esse brilho, essa energia vem e a outra pessoa sente, e ainda que não se desenvolva da mesma forma, respeita esse estar e às vezes aceita a nossa verdade. Eu gosto muito quando tu dizes a nossa verdade, porque eu tenho uma visão um bocadinho parcial, que é, eu acho que as crenças são limitadoras e as convicções são
uma afirmação da nossa capacidade. E, portanto, divido-as um bocadinho assim, pode ser uma visão um pouco parcializada, mas eu entendo que é isso. E essa verdade, essa convicção vem quando nós sentirmos uma coerência muito grande com a nossa essência ou com o nosso propósito. Penso que é aquilo que tu estás a chamar a nossa verdade, não é? Portanto, eu estou convicta porque tudo faz sentido com a pessoa que eu sou, com a pessoa que eu quero ser, com as causas que eu quero defender, com o papel que eu quero ter na minha vida e na vida dos outros. E quando isso acontece, há como que um sorriso da alma, e já que estamos a falar das conversas com a alma, há um sorriso da alma que diz: uau, é mesmo isto, e isso então abre-se um conjunto de caminhos e um conjunto de opções que claramente nos ajudam, é como se nos iluminassem. Eu também gosto deste termo ilumina, de repente tudo se ilumina e tudo se torna possível, porque estamos tão certas de estar no caminho que é o caminho que nós queremos. E, portanto, essa convicção é uma coisa que vem muito de dentro, mas é um de dentro de uma harmonia com o todo que é a nossa vida. Como o universo se alinhasse, ou na linguagem mais da Cristina, já que a Cristina usou a minha, da iluminação, na linguagem mais da Cristina, como se tudo se desbloqueasse. Porque quando essa certeza vem, realmente as pedras saem do caminho e nós conseguimos perceber, chegar ao nosso propósito, à nossa verdade, e por isso tudo acontece no seu tempo, no seu tempo certo, e as crenças que a Cristina falava, eu também concordo exatamente com isso, principalmente com as limitadoras. As expansivas até podem ser canalizadoras de chegar a esta convicção. Facilitadoras de chegar a esta convicção. As limitadoras são claramente um bloqueador. E deixa-me dizer que quando se trabalham as crenças bloqueadoras, mais rapidamente chegamos à convicção. Porque estamos a tirar as tais pedras do caminho, e ou então eram pedras muito grandes e estamos a transformá-las em pequenas pedrinhas que podemos passar por cima delas muito rapidamente. E quando passamos por cima dessas crenças e as pomos para trás das costas, abre-se o tal caminho de dizer: mas afinal eu posso, mas afinal eu consigo, mas afinal eu até quero e tenho os meios para o conseguir fazer. Quando começamos devagarinho a juntar isso tudo, é quando se torna possível tudo. E quando se torna possível tudo, é quando eu acho que a energia é canalizada. E quando a energia está dispersa, é como as pessoas que fazem listas de 10 coisas que querem fazer, claramente não vão conseguir fazer as 10 coisas, vão dividir a energia que têm nessas 10 coisas e não vão fazer nenhuma delas bem. Mas vale ter 2 ou 3 coisas no máximo, canalizar a energia toda nessas 2 ou 3 coisas e não desviar a atenção. E mais rapidamente vão perceber que essas 3 coisas estão articuladas e que elas vão se transformar numa convicção de que consigo ultrapassar todos os obstáculos. Enfim, estamos sempre naquele sentimento que acaba muito rápido. Eu termino reforçando que eu acho que a convicção é uma atitude firme, determinada, focada, que pode vir, sim, muito deste trabalho muito espiritual, mas que no limite o que ela nos permite é este resultado impactante de dizer a nossa verdade, noutras palavras que a Cristina utilizou. Eu despeço-me, até para a semana, obrigada por estarem desse lado. Eu aproveito para me despedir também dizendo que eu acho que a convicção é uma opção, ou seja, é uma opção de nós querermos trabalhar essa mesma convicção. Por vezes não é natural, mas a partir do momento em que nós decidimos trabalhá-la, eliminando aquilo que nos está a bloquear, claramente ela se vai tornar mais clarividente. E com isso me despeço, até para a semana.